Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é Missionário Almir, do canal Missionário Almir. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um conteúdo aqui para o crescimento do nosso saber. E o tema de hoje é sobre o dízimo. Nós vamos falar do dízimo, né? A pedido, quero aqui até registrar, a pedido de uma das nossas seguidoras aí do nosso canal Missionário Almir Almeida. Canal esse que tem gerado conteúdo de conhecimento bíblico, experiência no campo missionário. Segue o nosso canal, nos ajuda a divulgar as experiências do campo missionário. Sou missionário da Missão Boas Novas, do campo da Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano em Patinga, nosso pastor Júnior, diretor pastor Valdir. Estamos aqui no norte de Minas. E neste canal nós traz as experiências do campo missionário e também estudo da palavra. Então segue aí, se inscreva aí, toca o sininho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. O tema é concernente ao dízimo. Uma das seguidoras aí do nosso canal pediu: missionário, faz para nós um vídeo concernente ao dízimo, porque tem muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Então nós vamos estar aqui falando nesse vídeo concernente ao dízimo. Vale a pena lembrar que eu sou dizimista desde quando eu comecei a fazer as minhas coisas. Antes de ser membro da igreja, eu já era dizimista. Minha mãe me criou no evangelho, já era dizimista, era a favor do dízimo, que eu já externo aqui minha gratidão a Deus pela vida da minha mãe. Somos dizimistas, defendo a devolução do dízimo. E vamos aqui percorrer dentro da Bíblia Sagrada o porquê que nós devemos ser gratos a Deus e fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Lembrando que tudo quanto a gente faz para com Deus, para com a sua obra, é ato de fé. Né? Se você não tem fé, não tem como agradar a Deus. Então é ato de fé, o céu é fé, a salvação é fé, a pregação é fé, quem ouve é pela fé, quem prega é pela fé, tudo é pela fé. Estamos aqui no campo missionário pela fé. Fé em Deus, o Deus que criou o céu e a terra. Então vamos lá aqui, como que surgiu, né? Vamos começar aqui. O primeiro dizimista, às vezes as pessoas não entendem e vai dizer assim: o dízimo é da lei, é da lei. Não, o dízimo é da lei. Nós estamos no tempo da graça, o dízimo é da lei. Só que a lei foi escrita por Deus lá em Êxodo 20, foi entregue a Moisés. Só que antes dessa lei ser escrita, já existia dizimista. Né? Já existiam os dizimistas. Lá em Gênesis 14, 20, Abraão, né? Ele foi fiel no seu dízimo. Né? Com Melquisedeque, o sacerdote da época. Então, você pode estar seguindo o vídeo, ouvindo e conferindo a sua Bíblia. Gênesis 14, 20. Vai estar lá. Abraão sendo dizimista. Ele fez um propósito de ser dizimista, de ser fiel. E depois de Abraão, Jacó, seu neto, ele seguindo o exemplo do avô, ele também foi dizimista, né? Ele também
ele também foi dizimista. Então nós temos que entender que o dízimo não foi de ontem ou de hoje, né? O dízimo é bem antes da lei de Moisés. Moisés nem tinha nascido e já tinha dizimista, né? Então vale a pena lembrar isso aí, que Abraão, ele foi um dizimista, né? E lá em Hebreus 7, do 2 ao 7, também vai estar lá, né? A referência, porque este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo em primeiro lugar. Então, Abraão, ele devolveu o dízimo. Lá em Gênesis 28:2. Lá em Gênesis 28:2. Agora nós vamos ver Jacó devolvendo o dízimo. Então, Abraão, ele dizimou. O seu neto, Jacó, também, ele foi fiel a Deus, como o Senhor diz, fez o propósito de devolver o dízimo. Gênesis 28, versículo 22. Então, esta pedra que ergui como um monumento será a casa de Deus, e eu te oferecerei o dízimo de tudo o que me deres. Isso aqui já é Jacó. Jacó está dizendo aqui, ó, eu te oferecerei o dízimo de tudo o que me deres. De tudo o que me deres. Jacó fez um propósito com Deus. Tudo que eu ganhar, que o Senhor me der, eu vou estar sendo fiel, devolvendo o dízimo. E aqui eu já estou te provando que o dízimo é lá de Abraão, de Jacó, né? E esse dízimo Deus pedia a ele para quê? Né? Lá em Números 18, nós vamos ver o próprio Deus, ele projetando como que seria usado esse dízimo. Qual o objetivo desse dízimo? Deus, quando foi dividir por intermédio do seu servo, Moisés, dividir a terra, em Números 18, Deus, ele disse para a tribo de Levi, vocês não vão herdar terra, fazenda, lote, chácara. Vocês vão herdar a minha presença como herança. Eu sou a sua herança. A tribo de Levi. Na tribo de Levi, tinha os levitas e os sacerdotes. Foi levantada a tribo de Levi, os levitas e sacerdotes. Esses homens não receberam terra como herança. Essa tribo não recebeu herança em terra. O próprio Deus era a sua herança. E esses levitas e sacerdotes, eles eram exclusivamente homens que deveriam cuidar das coisas de Deus, do tabernáculo, do sacrifício, da troca de pão, da troca de água da pia, da queima do incenso, do cuidado da lona, cuidar do templo, do véu, da arca, da pia, do altar de incenso, altar de sacrifício, dos candelabros. Eles eram os responsáveis da
da caixa, né, que continha a glória de Deus, a arca da aliança. Eles eram esses homens separados para esse serviço. A tribo de Levi não poderia fazer outra coisa para poder trabalhar. O trabalho da tribo de Levi, do sacerdote, era cuidar das coisas de Deus. E como que esse povo ia sobreviver? Como que a família desses homens ia sobreviver? Comer, beber, vestir, casa, sandália, roupa. Sendo que eles não poderiam plantar, não poderiam cegar, não poderiam fazer outro trabalho. Deus os separou para cuidar do tabernáculo. Sacerdote e levita. Aí o que Deus fez? Então vocês não podem adquirir o sustento em outro lugar. Então a minha casa, o meu tabernáculo, vamos sustentar vocês. E aí Deus disse para eles que eles iriam sobreviver, comer, viver do dízimo. Então era por isso que precisava o povo devolver o dízimo. Porque tinha uma tribo, tinha um povo, uma tribo, que vivia do dízimo das demais tribos. Então, por isso que o povo devolveu o dízimo. Números 18, versículo 21 diz assim, ó: eis que aos filhos de Levi tenho dado todo o dízimo em Israel, por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Então, isso aqui é Deus que está falando. Versículo 24: porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdará. Eles não herdaram herança. Deus deu o dízimo para eles porque eles não tinham terra para plantar. Eles não tinham terra para poder cultivar. Então Deus falou, ó, vocês cuidem da minha coisa, que eu cuide de vocês, com os dízimos. 26. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes, quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor. Essa oferta alçada ao Senhor, que Deus está pedindo aos levitas, é o dízimo do dízimo. Está lá no versículo 6, no finalzinho. Oferta alçada ao Senhor, o dízimo do dízimo. Então percebe aqui então que eu estou te provando que o dízimo, antes da lei, o dízimo existe antes da lei, e também o dízimo foi administrado por Deus através de Moisés para que a tribo de Levi pudesse sobreviver, porque essa tribo era aquela que cuidava do tabernáculo, das coisas de Deus. Só que Deus também usa Moisés para falar com a tribo de Levi, que come do dízimo, que sobrevive do dízimo, para que eles também tirem do dízimo uma oferta alçada, chamada dízimo do dízimo. Ou seja, Deus está dizendo para a tribo de Levi, ó, vocês vão viver do dízimo, quando o dízimo chegar até vocês, vocês vão tirar dessa oferta que chegou até vocês, desse recurso que chegou até você, e dele você vai tirar uma oferta. É o dízimo dos dízimos. Ou seja, a tribo de Levi também deveria ser dizimista. Os levitas também deveriam ser dizimistas. Quem sobrevive do dízimo deve ser também dizimista. Deus está falando no versículo 26 de Números 18. 28. Agora vamos para o versículo 28. Assim também oferecerei ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor Arão, sacerdote. Então, ou seja, é isso que eu estou te falando. É Bíblia. Então, Deus ordenou para que a tribo de Levi, quem ficou responsável de cuidar das coisas de Deus, esse povo que é a tribo de Levi deveria sobreviver do dízimo. Como que eles vão trabalhar? Como eles vão sobreviver? Não tem como. Então, Deus falou, vocês vão viver do dízimo. Correto?
Beleza. Só que a esse mesmo povo que vai sobreviver do dízimo, Deus também mandou ele ser dizimista, que é para tirar o dízimo daquele dízimo que eles ganharam. Correto? Beleza. Pois bem, agora nós vamos chegar lá em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, nós vamos ver Deus falando. A partir do versículo 7. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem quem a vem de tornar? Aí Deus diz, no versículo 8, é Deus que está dizendo, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Deus falando com o homem, estava ali roubando. Versículo 8. Aí as perguntas, em que te roubamos? Aí Deus diz, no dízimo e nas ofertas. Então é Deus que está dizendo que o povo não está mais sendo fiel a Deus. Em quem me roubais? No dízimo e nas ofertas. Aqui essa palavra, ela está sendo direcionada a alguém que estava roubando o dízimo do Senhor. Então tudo indica que essa palavra está sendo direcionada aos levitas. Aos levitas. Porque Malaquias está dizendo, vocês estão roubando o dízimo do Senhor. Ou seja, os homens que estavam recebendo, a tribo de Levi, os homens estavam recebendo o dízimo e não estava devolvendo o dízimo. Eles recebiam, mas não devolviam o dízimo do dízimo. Então Deus o repreende. Mas da mesma forma, porque alguém pega isso aqui e diz, não, essa fala é para os sacerdotes, é para os levitas. E tenta se justificar. Só que se Deus repreende os levitas, por que não pode repreender o outro? Aqui Deus está pegando os levitas, os homens que estavam roubando o dízimo, no fato de não estar devolvendo, e repreendendo eles para servir de exemplo para nós, para outros. E aqui também vale a pena lembrar, porque tem pessoas que dizem, eu não concordo com o dízimo, mas eu não sei por que eles não concordam, sendo que o dízimo é bíblico. Tem gente que tem medo de falar do dízimo, eu não tenho. Aqui talvez eu não vou conseguir explicar tudo que precisa ser explicado, e não tem ninguém aqui me questionando, me levando em outros campos. Mas eu não tenho medo nenhum, porque a Bíblia é Bíblia. Então o que acontece? Tem gente que não concorda com o dízimo. Você pergunta ele, o que você concorda? Aí eu concordo com a oferta. E aí eu te pergunto, por que você concorda com a oferta e não concorda com o dízimo? Sendo que a oferta está sendo mandada a devolver no mesmo lugar que está mandando devolver o dízimo. Eu concordo com a oferta. Não tem como você concordar com a oferta e não concordar com o dízimo, porque Deus está dizendo que eles estão roubando tanto o dízimo quanto as ofertas. Ele pede para trazer tanto o dízimo quanto as ofertas. E se você for olhar a questão de oferta, alçada, você teria que devolver mais do que 10%. Se for pegar exemplo de oferta, você não vê aquela igreja primitiva que vendia toda a fazenda e depositava no pé dos apóstolos? Está me entendendo? E a pergunta que eu faço é, para quem não concorda, você tem, biblicamente falando, uma forma da igreja sobreviver, sendo que não seja pelo dízimo? Você que discorda, você que não concorda, você tem
uma ideia bíblica, um versículo bíblico que vai dar direção para a igreja, para a obra de Deus sobreviver, sendo que não seja pelos dízimos e oferta? Como a igreja vai sobreviver no aspecto financeiro? Tudo custa dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Ou você acha que é só suas coisas, ou só a coisa do vizinho, do fulano que precisa de dinheiro? Não, as coisas da igreja, da obra do Senhor, tudo depende do dinheiro. Material. Você vai comprar um microfone hoje para a igreja, é 260, 300 reais. Um copinho descartável, uma sacolinha de copo descartável, está quase 10 reais. Então, tudo depende do dinheiro concernente ao material. Então, se você não concorda com o dízimo, você não pode concordar com a oferta. E se você não concorda com o dízimo nem com a oferta, o que você concorda? Biblicamente falando. Eu não estou falando para você criar imaginações. Estou falando biblicamente. Então, Deus manda trazer. E além dele mandar trazer, ele faz grandes promessas aqui na vida do dizimista. Ei, você que me ouve. Quem vai ser abençoado sendo fiel dizimista é você mesmo. Você será mais abençoado do que qualquer outra pessoa. Ele disse: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Ele disse no versículo 10: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar uma benção tal, derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É promessa. E por causa de vós, olha o versículo 11, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Aqui Deus já está dizendo para o povo, porque já não está dizendo mais para o sacerdote. Aqui, no início, dá a entender que Deus está repreendendo os sacerdotes, os levitas, porque dá a entender que ele estava roubando o dízimo, e o dízimo, ele é o dízimo só depois que é entregue, né? Enquanto ele está na sua mão, ele é o dízimo. O dízimo é quando você entrega. Entregou, se transformou em dízimo. E aqui já está dizendo que ele vai repreender o devorador do fruto da terra. E quem tinha terra? Já não era mais os levitas. Então Deus aqui ele trata tanto com o levita quanto com o povo. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Deus faz uma promessa de repreender o devorador. E muitas outras promessas, depois você foca aí. Então Deus pede para trazer. Deus manda trazer. Não tem como, não tem outra forma da igreja sobreviver financeiramente falando, né? Existe várias necessidades na vida da igreja. Agora, às vezes as outras tribos questionavam. Mas por que nós temos que trabalhar para poder adquirir o nosso fruto e a tribo de Levi tem que cuidar das coisas de Deus e vai viver do dízimo? Mas isso é algo de Deus, foi Deus que escolheu aquela tribo para poder viver das ofertas do dízimo. Tem gente que reclama porque não é ele que vive da oferta e do dízimo. Ele reclama. Simples por esse motivo. Não é porque ele não concorda. Não é porque ele acha que não é bíblico. É porque não é ele que vive. Mas isso não é decisão da tribo de Levi. Isso é uma decisão de Deus. E você, irmão, pastor, pregador, presbítero, diácono, não foi você que decidiu viver do dízimo. Foi Deus que te chamou para a obra a qual essa obra te sustenta. Então nós estamos falando de um povo que vive do dízimo, mas que não foi eles que decidiram viver do dízimo. Foi Deus que chamou. Foi Deus que chamou. E eles também tinham os seus trabalhos. Eles tinham que cuidar da tenda. Eles tinham que cuidar das coisas de Deus. Amém, meu irmão? Então aqui, nós já fomos até Malaquias aqui, falando do dízimo. Agora nós vamos ir para o Novo Testamento. Porque alguém questiona, mas não tem nada falando do Novo Testamento? Tem. Tem várias passagens, né?
Tem várias passagens. Vamos lá em 1 Coríntios 9:14. 1 Coríntios 9:14. Nós vamos estar observando que a igreja precisa, a obra de Deus precisa. Deus não precisa de dinheiro. Ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Lógico que não precisa. Quem precisa é sua obra. Quem precisa são os pastores, os pregadores. Quem precisa é a obra. Aluguel, água, luz, gasolina, copo, material de limpeza, é ventilador, é muita coisa. Se eu for falar aqui, eu fico o dia todo. Então, vamos lá em 1 Coríntios 9:14. O que está dizendo assim? Ó? Assim o Senhor ordenou, o apóstolo Paulo dizendo, assim o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Assim o Senhor ordenou. Como que vai viver do Evangelho? Como que um missionário, um pastor que saiu da empresa que trabalhava e foi atender o chamado de Deus por intermédio do seu ministério, vai sobreviver, família, vai deslocar de uma cidade para outra? Então, se você foi chamado, Deus, ele garante. Pregadores que viajam o mundo pregando, com sinceridade, lógico. Eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de homens e mulheres de Deus, que foram chamados por Deus e têm o objetivo de fazer a obra de Deus. Esses homens, biblicamente, devem ser sustentados. E o Senhor ordenou, os que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Mateus capítulo 10. Vamos lá para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 9 ao 10. Olha o que está dizendo. Não leveis, isso aqui é Deus, é Jesus enviando os seus discípulos à missão. Faz a minha obra, faz a missão. Aí está dizendo, não leveis, Jesus mandando eles, não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Nem ouro, nem prata, nem cobre. Nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão. Não leva nada disso. Aí ele explica. Pois digno é o trabalhador do seu salário. Jesus que está falando, senhor. Jesus que está falando, meu irmão. Os homens que saem em nome de Jesus, Jesus está dizendo, não precisa levar essas coisas, roupa, calçado, dinheiro. Não, você não precisa ter isso para ir fazer. Você não vai precisar disso. Por quê? Porque vocês indo trabalhar em meu nome, vocês são dignos do salário. Beleza? E de onde vem esse salário? Do dízimo e das ofertas. Não tem outra fonte de renda. Não tem outra fonte de renda. Mateus 22. Mateus 22. Os fariseus questionando, concernente, tentando pegar Jesus. Olha o que eles estão dizendo. Diz, pois, Mateus 22, 17. Diz-nos, pois, que te parece? É permitido pagar tributo a César ou não? Eles perguntando a Jesus com maldade. É permitido pagar a César o atributo, o imposto ou não? Perguntou Jesus. Pagar a César. Aí Jesus responde. Versículo 18. Mateus 22. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Aí o versículo 20. Diz-lhe, de quem é esta imagem e inscrição? De quem é essa imagem na moeda? Aí eles responderam, de César. Então lhe disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O contexto aqui é o quê? Imposto. Dinheiro. Se César tem o dinheiro do imposto, Deus também tem o direito, a obra dele, Deus também tem o direito dele.
Está falando de dinheiro. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus também o que é de Deus. Porque às vezes o homem acha mais fácil pagar o imposto do carro, o imposto da casa, pagar imposto de alimento, pagar imposto de uma bicicleta, imposto de uma moto, imposto de nenhuma coisa. Mas quando fala que é para devolver o dízimo ou ofertar na igreja, ele questiona. Ele acha difícil. Entendeu? Então vamos lá. Mateus 23, versículo 23. Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai o dízimo. Jesus está dizendo aqui que eles davam o dízimo. Jesus falando: dai o dízimo da hortelã e do entro, e do caminho, do entro e do caminho. Mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Isto o que se devia praticar em primeiro lugar, contudo, sem omitir aquelas. Está vendo? Jesus está dizendo: vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do caminho, do entro e do caminho, mas tendes negligenciado o mais importante da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Aí ele termina dizendo assim: ó, eis que o que se devia praticar em primeiro lugar, contudo, sem omitir aquelas. Aquelas qual? Aquele disse no início, que é o dízimo, a oferta, o amor e tal. Faz uma sem omitir a outra. Jesus está dizendo para os fariseus: vocês devolvem o dízimo, mas omite o mais importante, que é a fé, o amor e a misericórdia. Mas vocês precisam praticar a fé, a misericórdia, sem omitir aquelas que eles já estavam fazendo. Então Jesus falou do dízimo. Então, irmãos, é bíblico, é benção, não existe outra forma, né? Não existe. Se eu for esperar dinheiro sobrar para mim ser dizimista, nunca que sobra. Tem gente que coloca, rebaixa a obra de Deus. Tem gente que rebaixa o nível da obra de Deus. Só que Deus, quando pediu lá em número 18, ele pede o melhor, a primícia. Ele pede a primícia, o melhor. Deus não quer resto. Deus não quer nada de mal vontade. Deus não quer nada sendo obrigado. Ninguém obriga a ser dizimista. Deus não obrigou a ser dizimista. Deus quer que nós sejamos a Ele fiel de coração. E tem gente que gosta de rebaixar a obra. Quer dar o resto. Se hoje puder dar, eu dou. Se eu não puder, eu não dou. Primeiro eu vou atender a água e a luz. Primeiro eu vou fazer aquilo, tudo. E rebaixa o nível da obra. Coloca a Copasa como superior, a CEMIG como superior. Irmãos, mas eu tenho que socorrer minha família, eu tenho que socorrer... Irmãos, se você preocupa com a sua família, imagina Deus. Você está achando que você preocupa mais com você e sua família do que Deus? Deus, irmão, quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. Aonde você está? Quando o seu filho bateu, caiu, machucou, aonde que você estava? Deus preocupa muito mais. Não adianta você justificar, não, porque eu tenho que defender minha casa, defender minha família, defender aquilo, a saúde e tal. Irmão, Deus cuida de você. Você não consegue cuidar de você, não? Você não sabe o que é bom para você, não? Se você pensar em fazer alguma coisa, Deus já pensou aquilo há muito tempo. Tá entendendo? É fé. É fé. Deus tem o poder de convencer o homem, de mudar a mente do homem. Não, porque eu tenho que cuidar da minha família. Irmão, onde é que você estava quando seu pai faleceu, que você não cuidou dele? Onde é que você estava quando a sua mãe faleceu, o seu filho faleceu, o seu primo faleceu, o seu neto faleceu? Onde é que você estava que alguém acidentou? Você não cuida? Cadê você? Onde é que você estava? Então você não cuida. Deus cuida de nós. Deus do dia que nós nasceu. Deus é que cuida de nós. Deus é que cuida da sua casa. Agora você pode perguntar, e aonde Deus estava também quando meu parente faleceu, as coisas aconteceram? Não, Deus veio cuidando até aquele dia. E as coisas acontecem na permissão de Deus.
Deus permite, porque Ele tem o controle. Agora, as coisas acontecem na nossa vida, não é porque nós permitiu, não é porque nós não permitiu, porque nós não temos o controle. Então é bíblico. Pode fazer prova com Deus. Se você é fiel no dízimo, faz prova com Deus. Ele mandou. Agora vamos encerrar aqui em Romanos, capítulo 10. Romanos 10, olha para você ver. Romanos 10, versículo 13 ao 15. Diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Aí vem: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Olha aí. E como pregarão se não forem enviados? Como que vai enviar? Como? Então uma coisa é ligada à outra, vocês viram? E no final termina: pois, como pregarão? Como pregarão se não for enviados? Para enviar, como é que envia? Como é que sustenta? Como é que vai? Como é que vem? Se não tiver o sustento. Então, irmãos, é bíblico. Nós discorremos aí dentro da Bíblia Sagrada, e que Deus possa te abençoar. Espero que eu tenha te ajudado. Continua sendo fiel a Deus, faz prova com Ele e administra bem também o seu recurso, investe bem, não joga o seu recurso fora. Lógico que a sua bênção, ela também está ligada a você administrar bem. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser que a gente traz aqui estudos com outros temas, deixa aí no comentário. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.